Capítulo 724 – Perseguição. Punho do Imperador Invencível. Fei deu um soco e o punho de energia dourada avançou como um meteoro enquanto deixava uma cauda longa. Ah! Idiota! Morra! Punho Supremo do Fogo. O macaco negro viu que o rei parou de imitar suas técnicas de combate e ficou secretamente emocionado. Ele sabia o quão aterrorizante era a capacidade de cópia de Fei. Estava no nível de Deus. Desde que seu oponente abandonou a habilidade única e poderosa após a provocação, o macaco negro sentiu como se tivesse uma rara oportunidade. Portanto, ele instantaneamente usou sua técnica mais poderosa, o Punho Supremo do Fogo. A vaga imagem de um deus do fogo apareceu atrás dele. Esse deus era corpulento e usava uma túnica tradicional chique, parecendo uma entidade suprema no mundo e deixando as pessoas com medo de sua existência. Quando o macaco negro disparou, raios de luz saíram dos olhos deste deus a partir da imagem, e o deus nesta imagem dobrou os braços, levantou as mãos e deu um soco. Parecia que esse ataque estava prestes a destruir o espaço e destruir o mundo. Este era o soco mais poderoso deste macaco preto. O punho de energia dourada do punho do Imperador Invencível colidiu com o punho do Deus na imagem com precisão. Enormes ondas de energia explosiva se expandiram e se dispersaram na área. Nuvens escuras aterrorizantes apareceram e cobriram o céu antes de se expandir ainda mais, e a poeira no chão se fundiu com nuvens de energia vermelho escuro antes de subir no ar, parecendo como uma enorme flor bonita e letal aparecendo neste mundo. Por um momento, essa foi a coisa mais atraente na região. Todas as pessoas ao redor do campo de batalha observaram essa linda e perigosa flor enquanto prendiam a respiração, e o nervosismo que estavam sentindo não podia ser descrito com palavras. Para o povo do Império Leon, apesar da pessoa que representava a Leon na batalha ser o lendário príncipe Gumi que nunca sofreu uma derrota desde a sua ascensão, esse zenitiano que estava lutando com ele causou-lhes choque demais e os levou ao desespero de novo e de novo. De repente, eles sentiram que a vitória não era fácil de obter. Para o povo do Império Zenith, embora o rei de Chambord fosse famoso por seu poder e imprudência, eles não tinham certeza absoluta de que ele continuaria vencendo sob a pressão de um alto nível do Império após batalhas consecutivas. Eles estavam preocupados com sua resistência em nível de energia. Quando as pessoas são envolvidas emocionalmente, elas perdem a compostura e a capacidade de raciocinar. Portanto, sob a cobertura das enormes nuvens escuras, o resultado da batalha já apareceu sob o nariz de todos. De repente, o raio de luz negra brilhou como um raio, e uma pessoa estava voando para as tropas de Leon com uma expressão chocada e aterrorizada no rosto, parecendo um cachorro derrotado com o rabo entre as pernas. Essa pessoa era o macaco negro Gumi, o lendário príncipe do Império Leon. Assim que os punhos de Gumi colidiram, esse príncipe soube que ainda subestimou seu oponente. Ele percebeu que esse oponente bonito e de cabelos pretos era ainda mais aterrorizante ao não copiar suas técnicas. A quantidade de poder naquele punho de energia dourada estava muito além das expectativas de Gumi, e o reino de Fei também. Portanto, embora Gumi ainda tivesse alguns trunfos que ele ainda não havia revelado, ele sabia que esses trunfos seriam inúteis, já que seu oponente poderia esmagar todos eles e até matá-los usando esse poderoso poder. Portanto, esse príncipe se decidiu e rapidamente fugiu. Embora fugir fosse vergonhoso, ele poderia morrer se não o fizesse. Ele ainda podia tentar se redimir depois de ser envergonhado, mas perderia tudo se morresse. A determinação deste príncipe estava muito além das pessoas em sua faixa etária. Fei não esperava que o príncipe arrogante e vistoso do Império Leon fugisse instantaneamente. Afinal, seu oponente não ficou realmente ferido com a colisão. Portanto, quando Fei reagiu rapidamente sobre essa situação, seu oponente já havia fugido. No entanto, o rei não permitiria que um inimigo tão poderoso, que representava uma ameaça real a Zenith, escapasse.
Fei correu instantaneamente para a frente e perseguiu o príncipe Gomi sem hesitar, e suas imagens pareciam rasgar uma abertura no céu. Ninguém antecipou essa mudança drástica na situação. As pessoas que reagiram primeiro foram os leonianos. Embora a fuga de seu lendário príncipe Gomi tenha causado uma queda no moral, muitas flechas mágicas foram disparadas para fora dos acampamentos de Leon sob as ordens dos comandantes. Como um grande rebanho de gafanhotos famintos, as flechas dispararam na direção de Fei, que perseguia Gomi. Os equipamentos e dispositivos mágicos do Império Leon excederam em muito o nível dos de Zenith. No entanto, essas flechas poderosas, que eram suficientes para matar as elites comuns da classe Lua, não chegaram nem perto do corpo de Fei. Antes de chegar a 10 metros de Fei, todos foram devolvidos como se colidissem com uma parede de defesa metálica invisível. Enquanto perseguia o príncipe Gomi, Fei não demonstrou piedade dos invasores. Enquanto ele avançava no céu, ele bateu no chão repetidamente. Sua força aterrorizante bombardeou o chão como se ele fosse um bombardeiro pesado, criando enormes explosões e ondas de energia nas formações e acampamentos bem organizados de Leon e atrapalhando as tropas de Leon. Havia muitos mestres poderosos, mas leais, nas tropas de Leon. Mesmo sabendo que não eram páreo para Fei, eles saltaram no ar e tentaram detê-lo usando seus corpos para salvar seu príncipe. No entanto, eles foram transformados em nuvens de névoa de sangue pelas meras energias residuais resultantes da batalha entre Fei e Gomi. Qualquer um que estivesse abaixo do reino da classe da Lua não poderia se envolver na batalha dos mestres reais, e eles morreriam instantaneamente se estivessem a mais de 100 metros acima do solo. Todos vocês vão e pare ele. O príncipe Gomi de Leon ficou surpreso com o soco de Fei, e ele não queria mais lutar. Vendo que a distância entre ele e Fei fica cada vez menor, ele sabia que não poderia fugir assim. Ele caiu no chão de forma decisiva e correu nas formações de suas tropas. Ele estava usando os soldados e comandantes de Leon como escudos de carne e ordenou que as tropas de Leon usassem suas vidas para compensar a diferença entre forças para impedir a perseguição de Fei. Ele estava literalmente pedindo aos soldados comuns que morressem por ele. Sob sua ordem, os soldados e comandantes comuns de Leon atacaram sem medo, usando seus corpos como uma grossa linha de defesa entre o príncipe Gomi e o rei de Chambord. Usar o ataque do mar humano contra um mestre era uma estratégia cruel. Em teoria, mesmo que um Lorde da classe Sol tivesse que usar suas energias guerreira ou energias mágicas sem parar, haveria um ponto em que eles ficariam fracos e cansados. No entanto, se isso fosse medido com a vida de soldados comuns, milhões deles teriam que ser sacrificados antes que isso acontecesse. No entanto, Fei era um bárbaro. Ele usava força física pura e não energia de guerreiro, e tinha poções para recuperar sua resistência instantaneamente. Portanto, ele não tinha medo do ataque de mar humano. Fei ignorou todos os soldados de Leon que o atacavam com armas. Ele perseguiu o macaco negro, e tudo o que estava a 10 metros dele foi transformado em névoa de sangue por sua força física invisível e invencível. Um caminho de sangue se formou instantaneamente, e a velocidade de Fei não diminuiu nem um pouco. Rugidos, gritos, suspiros e xingamentos soaram ao mesmo tempo. Os dois supermestres interromperam as formações estritamente controladas e ordenadas das tropas de Leon. Enquanto um deles tentava fugir, o outro perseguia, tornando as coisas caóticas e desordenadas. Este era o efeito dos supermestres na guerra. O lendário príncipe Gomi de Leon tentou fugir, mas Fei o perseguiu firmemente. Todas as tropas de Leon se moveram como uma panela de água fervente, ficando caóticas, mas não conseguiram salvar seu príncipe da perseguição de Fei. Vendo Fei se aproximando cada vez mais, o macaco negro ficava cada vez mais ansioso. A perseguição até a sua morte de seu oponente o aterrorizou, e esse espírito assassino afiado já estava cutucando a parte de trás do seu coração. Como nenhum mestre do lado de Leon conseguia deter o poderoso Fei, Gomi virou os olhos quando um sorriso malicioso apareceu em seu rosto.
Depois de uma pausa de uma fração de segundo no ar, ele correu em direção às tropas do Império Ormond. Deve haver mestres poderosos do lado de Ormond que podem parar esse maldito zenitiano. Ele pensou. Ele estava planejando jogar essa batata quente no colo dos ormondianos. No portão principal de São Petersburgo, o deus da guerra de Zenit, Arshavin, estava vendo tudo isso com um telescópio mágico, e ele já tinha um plano. Com uma expressão muito feliz no rosto, ele enviou uma lista de comandos. O portão principal de São Petersburgo, que estava bem fechado o tempo todo, foi aberto. A cavalaria de Zenit, que estava toda armada, saiu correndo da cidade como uma onda de inundação negra, e os ruídos do clip-clop ecoaram no céu. Numa formação uniformizada, eles invadiram as tropas de Lyon que estavam em caos e atacaram sem piedade. O contra-ataque dos zenitianos começou.